Olá, meus amores! Vamos iniciar o nosso assunto de hoje? Este assunto se encontra no nosso livro de produção de texto. Então vamos lá? Peguem aí o livro de vocês de produção de texto, que a tia estará falando já as páginas que deverão ser feitas. Pegaram? Vamos lá? Você irá fazer as páginas 12 e 13, sendo que a página 12 é apenas a explicação do assunto de hoje e a página 13 são as atividades que estão, ali relacionadas a este assunto. Vamos falar hoje sobre tira. Vamos lá ver? Que assunto é esse? Tirinha, como é mais conhecida, ou tira, são publicações humorísticas, ou seja, engraçadas, que trazem humor e que geralmente possuem linguagem verbal, ou seja, nela tem textos, palavras, uma conversa, dos personagens, ou ela pode apresentar também uma linguagem não verbal, que é apenas por imagem. Então, nessa linguagem não vai ter nenhum texto, nenhuma conversa dos personagens com palavras. Apenas você terá que prestar atenção nos gestos, nas expressões que os personagens estarão fazendo, porque essa linguagem não verbal não utiliza palavras, tá bom? As tirinhas são uma variação das histórias em quadrinhos, isso mesmo. Só que as histórias em quadrinhos, elas são bem maiores. Então a tirinha tem uma versão bem menor, por isso que ela tem, ela conta a história de uma forma bem pequenininha, por isso que se chama tira ou tirinha, tá bom? Por isso que não é uma história em quadrinhos, onde nós temos, ali nessa história em quadrinhos, ela é bem extensa, a história é bem grande, tem vários personagens com várias falas, Então, por isso que se fala que a tirinha ela é uma variação da história em quadrinhos, só que é bem menor, A tirinha também é feita em quadros, só que a quantidade é bem menor, tá bom? Então vamos lá, continuando o nosso assunto sobre a tirinha ou tira. Elas podem circular em diversos meios, ou seja, elas podem aparecer em diversos lugares, tá bom? Como jornais, revistas e também até na internet, onde é possível encontrar páginas que são dedicadas apenas a esse tipo de publicação. Então, se você for lá na internet, for procurar, você vai ver aí várias tirinhas e existem sites que com apenas dedicados a apenas essas publicações, com tiras, em forma de tiras, tá bom? De tirinhas. Vamos ver agora um exemplo da tirinha do personagem Armandinho, de Alexandre Beck, que apresenta as linguagens verbal, que a tia falou, que no caso vai existir aí palavras, um diálogo, tá bom? A fala do personagem, e também vai ter a linguagem não verbal, onde você precisará, observar a expressão dos personagens. Então vamos ver? Você está vendo aí com a tia? Lembrando, meus amores, que essa imagem, tá bom? Se encontra lá no seu livro de produção de texto, tá bom? Lá na página 12. Se você quiser visualizar melhor, você pode pegar agora o seu livro, e olhar, tá bom? Então, olha aí. Estão vendo? Está assim, ó. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Ele está falando aí. Aí observa aí, ele está lendo, a folha. Agora vamos ver aí no segundo quadrinho, está assim, no do meio, ó. Isso tá certo? Aí olha ele abrindo a boca, significa que ele está indignado ou surpreso, Isso tá certo? E aí agora na última, no último quadrinho, aqui, está vendo aí, ó, no terceiro, ele fala assim, ó, não seria a diferença entre os humanos e outros animais? Então, ele está aí fazendo um questionamento, Olha aí a fala dele, e aí tem um sapo olhando, e perguntando, e olhando assim, ó, tá vendo? Também tentando entender essa pergunta que ele fez. Então, se você prestar atenção, aí tem as falas, E aí também tem, as expressões dos personagens, que é o menino, E também aí o sapo. Estão vendo aí, ó, as expressões? Observem, Katia, as expressões do menino. E no último quadro, no último quadrinho, nós temos também
a expressão do sapo, ó, olhando também. Então aí há uma linguagem verbal, né? Porque tem aí o texto, né, em cima, né, ó, qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso tá certo? Não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? Aí ele tá, né, abrindo a boca, falando, e o sapinho olhando, né? Por quê? O que ele quis dizer aí nessa tirinha, né? Tá vendo aí? Se chama tirinha. O que significa essa tirinha aí? Ele está dizendo, né, perguntando que, no caso aí, se ele está sentado numa carteira, né, com a mochila, ele está na escola. Então a professora fez uma pergunta, ou escreveu, né, uma pergunta, e ele ficou assim, sem entender. Por quê? Qual a diferença? Nós nos diferenciamos, os humanos se diferenciam dos outros animais? Porque nós somos também considerados animais, né? Só que nós somos animais racionais, porque nós pensamos, né? Nós falamos, né? Nós fazemos várias coisas diferentes dos outros animais que não são racionais, ou seja, que não pensam, né? Que são, né? Igual aí tá aí, o sapinho, o cavalo, o cachorro. Eles têm a inteligência deles, mas não a inteligência como dos seres humanos. Então esse foi o questionamento no final, né? Do Armandinho. Isso tá certo? Não seria, né? A pergunta certa não seria qual a diferença entre os humanos e os outros animais, já que nós também somos considerados animais? Então esse foi, né? Esse é o humor, né? A coisa engraçada dessa tirinha, tá bom? Então agora nós vamos ver um outro exemplo, tá? De tira. Só que essa tira, ela apresenta apenas a linguagem não verbal, é diferente dessa que nós já vimos, né? A outra nós tivemos o texto, mais as expressões, e precisamos entender aquilo que aquele texto está nos passando. A tia acabou de explicar para vocês, né? Que foi uma dúvida que surgiu ao Armandinho, né? E agora, essa tirinha que está aqui, essa tira, ela não tem linguagem verbal, ou seja, ela não tem o texto. Ela tem apenas a linguagem não verbal, né? Só imagens. Então, nós precisamos prestar atenção, né? Para entender o que essa tira, o que a tirinha quer dizer, né? A mensagem que ela quer passar. Então, vamos observar? Lembrando que esta imagem também, se você quiser ver melhor, está no seu livro, na página 12, tá bom? Então, olha aí. Nós temos aí a menina no primeiro quadro, né? No primeiro quadrinho dessa tira, né? E aí ela está chovendo, ela está de capa, né? E guarda-chuva, né? Aí ela está aí, assim, né? Meio assustada porque está chovendo. Aí, e ela está ficando também da mesma forma, toda molhada. Aí no segundo quadrinho, ela está ainda, né? Com o guarda-chuva e a capa, né? Se molhando. Aí ela encontra uma poça, né? De lama, olha aí na frente dela. No terceiro quadrinho, o que ela decide, né? Tirar, né? Já que ela tá se molhando toda, né? Se encharcando com a chuva, ela decide tirar a capa, largar o guarda-chuva, né? E agora no quarto quadrinho a gente consegue perceber, né? Que aí ela se suja toda, né? Aí fica toda encharcada, toda molhada da chuva e entra na brincadeira, né? Já que ela está na chuva, é para se molhar. Olha que legal, né? Muito legal a mensagem que se passa, né? E ela se divertiu aí, né? Com essa situação. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a tira. Então, você consegue observar que não é tão simples assim, né? Para você entender a tira, você tem que observar bem, porque senão você não consegue entender o que ela quer transmitir, né, na sua mensagem. Então, fiquem ligadinhos aí, tá bom? Que nas atividades da página 13, você precisa observar uma tira diferente dessas que a tia colocou, né? E fazer algumas observações sobre ela, tá bom? Então, a tia espera que vocês tenham entendido, né, como observar, né, as mensagens, como entender, né, as mensagens que são transmitidas tanto na linguagem verbal e não verbal, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, a tia está aqui para ajudar cada um de vocês, tá bom? É para isso que a tia está aqui. Então, meus amores, um super beijinho e tchau, tchau!